Começamos agora o 13º debate sobre o julgamento do Mensalão, transmitido ao vivo pelo site de Veja. Participam da conversa nesta noite o historiador Marco Antônio Villa, professor da Universidade Federal de São Carlos, o advogado criminalista Roberto Podival, candidato a presidente da OAB São Paulo, e o jornalista Reinaldo Azevedo, um dos grandes campeões de audiência da internet. Você pode participar enviando perguntas ou comentários pelo Twitter e votando na enquete, que pergunta: como você avalia o desempenho do Supremo até agora? Bom, regular ou ruim? Vamos começar ouvindo o nosso homem em Brasília, Gabriel Castro. Gabriel. Augusto, o Supremo Tribunal Federal chegou hoje ao 20º dia de julgamento do Mensalão, tendo decidido, ao menos parcialmente, o futuro de 10 réus. 8 deles foram condenados: João Paulo Cunha, Henrique Pisolato, Marcos Valério, Cristiano Paz, Ramon Rollerbach, Cátia Rabelo, José Roberto Salgado e Vinícius Camarani. Outros 2 foram absolvidos: Luiz Guxiquem e Ayana Tenório. Carlos Alberto Qualia, foi excluído do processo e agora responde na primeira instância. O desfecho desse capítulo da denúncia, envolvendo o crime de gestão fraudulenta pela cúpula do Banco Rural, reforçou o clima de desânimo entre os advogados. A maioria deles, aliás, vem de São Paulo e de Minas Gerais aqui para Brasília, e o cicerone da turma é Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, que, além de boêmio, é sócio do famoso restaurante Piantella. Foi lá que advogados do Mensalão dividiram o microfone com ninguém menos do que Demóstenes Torres, num karaokê improvisado na primeira semana de julgamento. O clima de festa, entretanto, foi diminuindo rapidamente. Hoje eu conversei com o Cacai, ele disse que as noites de karaokê ficaram por trás. Segundo ele, porque os advogados têm se dispersado nessas últimas fases do julgamento. Mas a verdade é que não há mais clima para a festa. E se for precavido, o pianista do Piantella já está incluindo algumas músicas mais tristes no seu repertório. Augusto. Muito obrigado, Gabriel. Eu acho que falta clima para um karaokê, né? Queria ouvir vocês sobre esse balanço aqui. Inclusive, na parte de músicas, tocou muito Poderoso Chefão. Eu fiquei pensando, por que eles gostam tanto da música, né, tema do filme? Tocaram 3 vezes, eu fiquei acompanhando nessas festas e tal. Mas, deixando isso de lado, acho que discutindo o que interessa, eu acho que até esse momento, fazendo um balanço, eu acho que é surpreendente o resultado. Eu acho que no início, muitos falavam, havia uma certa onda na imprensa. Vão condenar os magrinhos e Isso. O Brasil é sempre assim, né? Quem vai para a cadeia é pobre, miserável, os grandes não vai acontecer nada. Não foi o que ocorreu. E isso, volto a dizer, não é uma coisa gasta, não. É um marco histórico, né? Primeiro, pela condenação do andar de cima de gente importante, como, por exemplo, o caso do João Paulo Cunha é uma coisa emblemática, tal. Afinal, alguém tem uma longa história no Partido dos Trabalhadores, foi presidente da Câmara dos Deputados, lembrando que também foi, por incrível que pareça, ainda réu, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados entre 2011 e 2012. Agora, quando chegou no Banco Rural, as pessoas falaram, não, agora você tem ali 2 medalhões, advogados que inocentam qualquer, até o Barrabás estava inocentado ali, qualquer um, não tem nenhum problema, tal. E aconteceu justamente o contrário. Então, o caso em relação à direção, especialmente a presidente do Banco Rural e dona do banco também, a família, eu acho que também é representativo. Eu acho que tudo aquilo, aquela expectativa anterior, não aconteceu nada daquilo, inclusive sobre problemas de andamento do processo, também não ocorreu. Eu acho, mas especialmente essa questão das condenações é extremamente importante para o futuro da democracia brasileira. E voltamos a uma questão que um dia eu tinha tocado aqui. Ou seja, nós não estamos jogando lá somente, a princípio eram 38 réus. Não, muito mais que isso. É o futuro da democracia brasileira. Absolver a maioria daqueles réus que até agora a maior parte deles, como acabou sendo informado agora pelo Gabriel, né, como nós sabemos, tivemos um que foi para a justiça de primeira instância, né, e 2 absolvidos, tal. E a ampla maioria todos condenados. Isso é importante para a história do Brasil, para a democracia brasileira, e eu acho que é um sinal que o STF está dando lá para baixo, para os tribunais de justiça e para os juizados de primeira instância e para a sociedade brasileira. Ou seja, essa história que roubar
o que é público é tranquilo, você pode roubar quanto quiser, isso acabou. Antes de saber o que pensa o Podval, eu quero esclarecer que o nosso candidato à presidência da OAB tem se ausentado de alguns programas por estar em campanha, certo, Podval? Viajando aí pelo Estado. Viajando pelo Estado, viajando pelo interior. Infelizmente, com o apoio do prazer Reinaldo estar Azevedo, aqui. é isso aí. Com o meu apoio integral. Podval, o que você acha? Eu acho que com esse cabo eleitoral que eu tenho aqui, dos dois, três lados, não tem eleição que exista. Eu acho que é importante fazer uma ressalva. Havia comentários de que poderiam alguns ministros ligados, porque empossados há pouco tempo, tendenciosos a favor de petistas. Não foi o que se mostrou. E é importante dizer isso. Quer dizer, me parece que, independentemente das posições ali, o Supremo tem julgado com a sua convicção. Né? Isso é importante também para a democracia, né? Isso é importante para mostrar que o tribunal, independentemente das pressões, e são grandes, seja de um lado, seja de outro, mas existem, foi um tribunal que, certo ou errado, para o bem ou para o mal, tem demonstrado que julga absolutamente dentro da convicção de cada ministro. Acho que Reinaldo, balanço aí desta primeira etapa. Olha, Augusto, hoje nós todos vimos, durante uns 20 minutos pelo menos, os ministros fizeram ali uma espécie de autodesagravo, né? O elogio em boca própria é vitupério, como se diz, mas nesse caso ele foi necessário. Porque todos eles, a partir de uma provocação inicial do ministro Gilmar Mendes, depois retomada pelo Aires Brito, e aí quase todos se manifestaram, falaram em defesa da independência do STF, quer dizer, demonstrando que o STF está atuando com independência e repudiando algumas críticas que vinham se fazendo ao tribunal, justamente no sentido de que estaria havendo ali uma espécie de tribunal de exceção. Nós já tratamos isso aqui algumas vezes, né, e demonstramos, acho, de forma clara e eficiente, que não havia tribunal de exceção, coisa nenhuma. Quer dizer, tudo que se estava fazendo no tribunal estava de acordo com a lei. E estava de acordo com alguns princípios que norteiam o direito também. Alguns podem adotar este princípio ou outro, mas, de qualquer modo, questões ali firmadas pela jurisprudência, pela tradição. Então, o próprio Celso de Mello, muito evocado ao longo do julgamento pelos advogados de defesa, na questão do chamado ato de ofício, ou seja, para condenar alguém por corrupção passiva, tem de ter o ato de ofício. O problema é que tinha um entendimento complicado desse ato de ofício. Esse ato de ofício estava sendo entendido como um documento efetivamente assinado. E o próprio Celso de Mello hoje disse, eu nunca disse isso, o que eu disse, evocou a jurisprudência, é que basta a expectativa do ato de ofício. Não é? O próprio Aires Brito lembrou disso. Portanto, não está havendo condenação de ninguém por corrupção passiva, por exemplo, sem o ato de ofício. Ao contrário, a perspectiva do ato de ofício estava lá, presente, não podia não ter o documento assinado. Outra coisa que eles citaram muito e que a gente lembrou aqui, que as tais das provas indiciárias, quer dizer, se eu tenho um conjunto de evidências que permite ao juiz formar uma convicção, né, e essas provas indiciárias são absolutamente legítimas. Mas atenção, elas são legítimas de mão dupla, tanto para condenar quanto para absolver. Ninguém diz que é só para condenar. Então, o amplo direito de defesa foi garantido também. Os ministros, o STF acho que está se comportando de forma exemplar. E veja, e para encerrar a minha intervenção neste aspecto, esse tribunal inocentou o Gushkin, simplesmente por pedido do próprio relator. O Gushkin está fora do julgamento, tá certo? Esse tribunal inocentou a Iana Tenório. E no caso da Iana Tenório, é importante porque eu confesso que se eu estivesse lá, teria condenado. Mas eles dizem, não, a gente não viu prova suficiente. Ela não pode ser condenada só porque tinha um cargo, que é a chamada condenação objetiva, né? Porque ela está no cargo, então ela é culpada. Dizendo, não, nós não vimos a caracterização do crime, no caso dela, e ela está inocentada. Então não é um tribunal de exceção, não é um santo ofício ali, que, bom, entrou aqui, acabou, não tem defesa, né? Só tem que ajoelhar. Não. Eles estão sendo cuidadosos, né? E acho que o resultado até agora é espetacular no seguinte sentido.
a lei está sendo respeitada, o devido processo legal está sendo respeitado. Aliás, eu aproveito para fazer um balanço financeiro, digamos assim, do processo do mensalão até agora. Em 20 sessões, 8 condenados, 2 absolvidos, Luiz Gusquem e Ayana Tenório. 2 capítulos da denúncia concluídos. Pois bem, aqui está assim, estou lendo, hein, Podival, não é palavra minha. Advogados derrotados. Márcio Tomás Bastos, 20 milhões. José Roberto Salgado. José Carlos Dias, 8 milhões. Cátia Rabelo. Alberto Toron, João Paulo Cunha, 2 milhões. Marcelo Leonardo, 5 milhões. Advogados vencedores. Antônio Maris, Ayana Tenório, 3 milhões. E o nosso defensor público, Aman Córdova, que defende o Carlos Alberto Quaglia, né? Você olha aqui, um amigo meu brincou com a gente dizendo o seguinte, se você não, na tua campanha não vai incluir, assim, não vai desfraudar a bandeira, assim, não redução dos honorários, porque algum cliente pode pedir agora, pode querer incluir no contrato a cláusula, a taxa de insucesso. Mas a profissão é de meio, não é de fim. Agora, os valores, ao que me parece, não condiz com a realidade. Não são esses? Não é isso. Não é isso. Eu posso até você achou caro. Afirmar. Não é que é caro ou barato, acho até que pode valer mais ou menos, mas não é isso. Efetivo, eu sei, alguém divulgou, o próprio Maris outro dia fez uma nota dizendo, olha, não condiz com a realidade, não é isso. Tem um certo, eu não sei a interesse de quem, ou da própria pessoa que se coloca, eu não saberia dizer, mas isso não retrata a realidade, pelo menos não a que eu vejo, que eu assisto e a gente tem contato com essas pessoas. Não me parece que, posso estar muito enganado, talvez eu seja muito mais barateiro, mas não me parece que a coisa passe por aí, não. Eu acho que tem um certo glamour por trás disso, tem uma certa, que não retrata a realidade. Eu fazendo sua campanha, eu vou querer uma de graça, pelo menos. Olha lá. Tem que ser pago de algum jeito. Bom, agora, Augusto, pois não. Uma observaçãozinha aí. À vontade. O Márcio Tomás Bastos, e eu vou falar isso porque afinal ele é o decano da defesa, né? Depois do seu cliente ter perdido por 10-0, e com ministros pertencentes a correntes, não estou falando da origem política ou ideológica, não é isso, estou falando correntes do direito e de formação tão distintas, chegando à mesma conclusão, né? E considerando todas as pressões que ele andou fazendo ao longo do julgamento, mesmo depois do resultado, ele agora está na imprensa dando declarações afirmando justamente que o tribunal está mudando, está deixando de ser garantista e tal. O doutor Márcio devia parar de fazer isso, eu acho. Porque aí já está fora, eu acho, da atribuição que seria própria dele, que é fazer a defesa, né? Porque agora ele está tentando o quê? Caetituar apoio da opinião pública? Tentando jogar a opinião pública contra o tribunal? É descabido esse tipo de procedimento. Perfeito. Eu queria ouvir do Vila um comentário sobre a duração da sessão de hoje. Olha, hoje foi realmente... Hoje foi complicado. Foi complicado. Primeiro que é incrível que sempre é com meia hora de atraso, 35 minutos, 40 de atraso. É inacreditável como é impossível começar no horário. Nenhuma das sessões, desde o dia 2 de agosto até a de hoje, começou no horário. Segundo, o intervalo nunca é um intervalo de 30 minutos, tal qual está disposto, inclusive, no regimento, 30 minutos. O intervalo chegou a ser até de 57 minutos. Teve um dia que chegou quase hoje uma nem hora. fizeram. Nem fizeram. Não. E não termina, a sessão poderia, algumas chegaram até, alguma delas até 20 horas e tal. Hoje foi às 17h23, mais ou menos, 17h25, alguma coisa assim. É impossível. Aí alguém vai falar, mas o Tribunal Superior Eleitoral tinha de se reunir para isso ou para aquilo. São outros 500. Agora, não é possível, quer dizer, você tem são sessões muito curtas, intervalos muito longos, sempre começando atrasado. Muito a prolixidade votos longos, é muito prolixo, quer dizer, isso, em certo momento, pareceu, já que nós estamos fazendo esse balanço,
que os ministros tinham chegado à conclusão que era melhor ser concisos e tal. Era o relator e revisor, aquela história, eu encurto o meu, você encurta o seu, etc. tal, tá, tudo bem, parece que ia. E os ministros estavam dizendo que hoje mesmo vários fizeram referência, o Celso de Mello, inclusive, fez referência, não, eu tenho de falar o que eu acho necessário tal, e aí foi 1 hora. Né? Então, desse jeito, eu volto a dizer... Parece que vai até o fim de outubro. O fim de outubro. Os mais recentes são esses. E se é que nós vamos agora ter uma outra aposentadoria, chegando a novembro, do Aires Brito. Agora, essa eu tinha anunciado antes, nós vamos chegar em novembro. Exatamente. Porque falavam primeiro 13 de setembro, depois final de setembro. A semana passada, na segunda-feira, Marco Aurélio, antes da sessão, fala. Aí depois saltou para outubro, meados de outubro. O meados é bom que nunca você... parece um historiador que não sabe, é meados do século, não sabe a data, meados do século. Então era meados de outubro. Agora nós já estamos falando em final de outubro. Agora, mas deixa eu fazer rapidamente uma defesa aqui, embora não tenha procuração disso. Lá vai o povo com o direito de defesa, mas que coisa é isso? É difícil, o pessoal que está lá julgando, estão lá, prestando atenção no que o colega está falando, você vai ter que, de alguma maneira, e aí você tem um voto, você tem uma opinião que pode ser contrária ou não, você na hora precisa ter informação e colher informação para fazer um contraponto disso. Não é simples, é cansativo você estar lá sentado ouvindo alguém falar. Para eles é cansativo. Então, e depois começar alguma coisa às 5 da tarde e de repente você corta no meio um voto para começar na semana seguinte. Tem um complicador aí, não é tão simples quanto parece. Para quem está lá no dia a dia, você sabe que é mais complexo do que possa parecer ser. De fato é. Vamos ver a imagem do dia que mostra como se defende o Roberto Gurgel do advogado de José Dirceu. O escudo. Até agora, a enquete que pergunta como é que você avalia o desempenho do Supremo até o momento, bom, regular ou ruim, apresenta o seguinte resultado: 87% acham bom, 10% acham regular e 3% acham ruim a performance do Supremo. Quer dizer, é uma aprovação indiscutível. Vamos para a frase do dia. Os descuidos dos dirigentes do Banco Rural foram em quantidades enlouquecidas. Ministro Carlos Aires Brito. Algum comentário sobre a frase? Bem, o Aires Brito sempre tem boas frases, é um poeta, né? E, então, agora, é inacreditável. Quando você relembra, porque muito disso nós vimos na CPMI dos Correios, inclusive... Para o internauta que quiser consultar, está disponibilizado na rede, em 2 volumes, o relatório, que tem coisa, inclusive se fosse utilizar tudo aquilo, nós teríamos, não a 40 e 38 réus, teríamos 100, né? Porque até hoje eu não entendi porque alguns que estão na CPMI não estão aí, inclusive um dos bancos e tal. Mas eu acho que a contabilidade é inacreditável. Eu gostaria de saber quem é o auditor do banco. Né? Porque eles foram tudo maquiando, quer dizer, os empréstimos, tudo hoje foi demonstrado, quer dizer, hoje, no decorrer do Banco Rural. E eu fiquei pensando o seguinte, eu quero saber a origem do dinheiro, né? Porque eu sei que, como é que esse dinheiro entrou no banco, né? Sim. Isso é uma pergunta. Vila, duas coisas aí que estão até na raiz da condenação, uma delas na raiz da condenação da turma. A área técnica do banco apontou sim, né? Hoje ficou claro, a área técnica apontou, olha, é tudo irregular. Tudo irregular, é risco excessivo, o banco tinha claro... Recomendação da área técnica, não faça a operação. A dona Cátia Rabelo foi lá e fez. O seu Salgado foi lá e fez. Né? Bailarina, mineira séria, artista, foi lá. Então, o banco apontou sim, né? O banco apontou. E a questão da origem do dinheiro vai ser discutida no capítulo da lavagem. Quer dizer, essa gente é ré. Também no outro capítulo, porque aí tem o capítulo da lavagem. Aliás, vou precisar agora também das explicações do Podival. Acho que vale a pena, até para quem nos acompanha entender direito o que é que está sendo discutido lá, vamos ver a relação dos crimes. Né? E a gente pode ir comentando, que nós temos formação de quadrilha, que é o artigo 288 do Código Penal, lavagem de dinheiro,
Se vocês quiserem ir comentando, senão a gente espera passando todos aqui. Temos a gestão. Informação, quadrilha, lavagem de dinheiro, no caso desse pessoal, ainda vai ser Ainda, julgado, né? exatamente. Isso é bom, E a lavagem, explicando. E a lavagem, porque eu não consigo enxergar a lavagem, por exemplo, no ato do João Paulo, que foi sacado o banco, o dinheiro. Me parece que a discussão vai ser exatamente como entrou esse dinheiro, quer dizer, qual a origem desse dinheiro dentro do banco. Porque a saída, em tese, é lícita. Você foi no banco e sacou dinheiro. Ainda que seja objeto de corrupção. Porque o que eles definiram, assim, os empréstimos existiram só no papel. De verdade, não tá. Esse dinheiro veio de onde? E vão aparecendo as penas também, depois eu vou perguntar. Eu confesso que eu não enxergo nada daqui, se alguém quiser ler. Mas se você quiser, a gente lê. Agora é gestão fraudulenta. Gestão fraudulenta. Que é o que pegou todo mundo. Reclusão de 3 a 12 anos e multa. Isso. Que é o que Caracteriza-se pela ilicitude dos atos praticados pelos responsáveis pela gestão empresarial, exteriorizado por manobras ardilosas e pela prática constitucional. Agora, a grande discussão era, e essa era o que queria a defesa até em certo momento, era a discussão se a gestão era temerária ou fraudulenta. Porque a temerária seria uma gestão com descuido. Fica na vizinhança ali. Né? Mas dolosa também, né? Dolosa também. Porque dolosa, mas é descuidar. Aqui não é dolosa, porque você não descuida com vontade. Você descuida porque descuida. E a fraudulenta, você precisa da fraude mesmo. Evasão de divisas. Aí considerado uma prática, exterior, né? A saída do dinheiro do país. Sem Foi o caso do Duda Mendonça, que foi pago para fora, alguém etc. remeteu o dinheiro não oficialmente. Pena, 2 a 6 anos e multa. Deixa eu até perguntar uma questão, Augusto Consoli, justamente para o povo de você. Na hora da dosimetria, tá 12, tá Nós de vamos 2... perguntar, vamos tratar disso em seguida. Tá, tudo bem. É só completar. Perfeito, tá ok. Peculato. Peculato, apropriar-se funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha a posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio alheio. Seria apropriação indébita do funcionário Perfeito. público. Eu tenho a posse do dinheiro de 2 a 12 anos e e multa. Esse foi o caso do Banco do Brasil, basicamente, Perfeito. e do João Paulo. Do João Paulo. Corrupção ativa. Oferecer ou prometer vantagem devida a funcionário público para determiná-la a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Pena. Popularmente comprar um funcionário, né? Exato. Pena. Reclusão de 2 a 12 anos e multa. Valério Sócios e Dirceu. E, finalmente, corrupção passiva. Que é o funcionário que se vende, vamos dizer assim. Perfeito. Reclusão, 2 a 12 anos e multa. Vila, tua pergunta. A pergunta é assim, porque 2 a 12 anos, é 2 ou 12 anos? Como é que é possível, pode ser 3, 4, 5, evidente? É o que pode Isso é que como é que você pode dosar, né? O que diminui? E o que aumenta? Tem critérios subjetivos e critérios objetivos. A princípio, você parte sempre da premissa de uma pena base, que é a pena inicial. Né? Então, ela pode ficar um pouco acima do mínimo legal por questões subjetivas. Então, um indivíduo que tinha um conhecimento maior do fato em si, que tinha um dever de cuidado maior, mas, a princípio, via de regra, as penas partem do mínimo, de perto do mínimo, e vão aumentando. Qual o problema aqui? Em função do tempo passado, as penas mais ou menos até 2 anos, abaixo de 2, talvez até de 3, estão prescritas. E a pena é artigo por crime por crime. Então eu posso ter uma pena de 10 anos, mas somando meia dúzia de crimes que dão menos de 2 cada um, eu vou chegar ou menos de 2, eu chego a 10. E não vai ser punido porque está prescrito. Essa conversa vai ser demorada. É muito... Você está dizendo que todas elas podem prescrever, cada uma vista a prescrição individualmente. Portanto, você não soma. Para efeito da prescrição, não. Para efeito de cumprimento, sim. E aí, o fato é, uma pessoa condenada a uma pena até 4 anos, cumpre a pena em regime aberto. Você cumpre em liberdade. Uma pessoa condenada a uma pena de 4 a 8 anos, necessariamente cumpre a pena no que a gente chama de regime semiaberto. Tem colônias agrícolas, então o indivíduo vai preso, durante um período fica ali, só que não é uma prisão que você fica numa cela, sem espaço físico, você fica num espaço melhor, vamos dizer, com mais espaço, mas é preso. E depois de um período você pode até sair fim de semana, sair de dia para trabalhar e voltar à noite para dormir. Então, o drama, vamos dizer assim, daqueles que forem condenados se a condenação for maior do que 4 anos, no caso,
tomando como base o que a gente tem é do João Paulo, claro que é um voto só do Peluso, então estamos só como exemplo. Mas como exemplo ele está condenado a mais de 6 anos sem contar a lavagem, não é isso? Ainda falta lavagem. Uma pena de 6 anos, regime semiaberto. Se for mantida esta pena, pelos meus cálculos, eu não tenho aqui no papel, mas de cabeça não estava prescrito, cada uma das penas individualmente, você cumpriria num regime semiaberto. Você vai preso e vai ficar preso e depois de um período você consegue sair de dia para trabalhar. Agora, se ele pega a lavagem também, a situação dele pode se complicar. Se passar de 8 tem que ser regime fechado. Então essa é a... Mais alguma coisa? Não. Uma pergunta recorrente de quem nos acompanha é: como é que se faz para conseguir a devolução do dinheiro? Isso é possível? Nesse tipo de... eu não vejo como. Até porque você vai ter, no caso do Banco do Brasil, por exemplo, que é claramente identificado como dinheiro público. Perfeito. Porque esse outro a gente não sabe, vai ter que ver de onde veio o dinheiro, dificilmente você vai mapear a origem. No caso do Banco do Brasil, só se for um outro tipo de ação na justiça que vá tentar sequestrar bens do Valério, do Pisolato, que coitadinho não tem e tal, para tentar devolver, mas não no âmbito dessa ação. No âmbito dessa ação, salvo no curso de Direito que eu fiz aqui, eu fui aluno do Código. O melhor aluno. Não vejo como. Você tem uma pena de multa, que você tem a pena aplicada e uma pena de multa que foi aplicada ao João Paulo. Que foi aplicada ao João Paulo, mas que não é a devolução do... Quer dizer, o que eles estão dizendo assim... E o valor da multa, como é que se estipula? Também se estipula com um cálculo parecido com o valor da pena. Pena base de multa, multiplicado, e aí você tem uma possibilidade, em função das características pessoais do agente, de multiplicá-la de X a Y para chegar numa justiça econômica, vamos dizer assim, para cada indivíduo. Então ela é dias multa, cada dia vale tanto, que pode ser aumentado, isso é em função do salário mínimo, que pode ser aumentado em função das características pessoais do agente, ela pode. Quem tem mais dinheiro, quem tem menos. Mas não é aqui a pena não tem o caráter de devolver o que eventualmente foi tido como levado. Aí você precisaria, sim, numa ação, bloquear os bens e buscar... assim, foi condenado, o dinheiro é produto de crime, agora vamos ver onde é que está, onde foi parar esse dinheiro, né? Vamos localizar esse dinheiro. O dinheiro que estava no exterior, você pode ser bloqueado, resgatado, trazido, é possível. Reinaldo, eu queria só chamar a atenção para uma coisa importante, já que a gente está num programa aqui meio de balanço até agora. Que eu me lembre, se faltar alguma lembrança, vocês me ajudem. O relator, o Fux, o relator Joaquim Barbosa, o Fux, a Rosa Weber, o Gilmar Mendes... Carmen Lúcia, eu não acompanhei o voto porque a gente estava aqui, depois não vi no detalhe, sei o conteúdo, mas a respeito do que eu vou falar. O Gilmar Mendes, o Brito, o Celso de Mello... E também o Marco Aurélio, todos eles lembraram que o sujeito passivo desta questão do Banco Rural é a sociedade. Certo. Os crimes foram cometidos contra a sociedade. A ordem financeira é constitucionalmente definida. E a ordem financeira definida na Constituição, o objetivo dos bancos está lá, é cuidar do desenvolvimento do país e, portanto, diz respeito à sociedade. Com isso eu quero dizer o seguinte, a situação, não vou ficar cantando voto aqui, estou só pensando na lógica, a situação do seu José Genuíno e do seu Delúbio Soares, que cuidaram dessa coisa dos empréstimos, é complicadíssima. Alguém vai dizer, mas o Genuíno é a tal da responsabilidade objetiva, ele só assinou, não sabia. Ele foi garantidor do empréstimo. Ele, inclusive, ofereceu bens para garantir o empréstimo, bens de que os ministros agora demonstram. Aliás, as garantias eram também falsas, porque com esses bens que eles tinham, eles não podiam servir de garantia para aquele volume de empréstimo, né? Então, considerando a leitura que eles estão fazendo do crime cometido pela Cátia, pelo Rabelo, pela Cátia, pelo Salgado e pelo Vinícius Savarani, a situação desses dois petistas em particular está complicadíssima. Eu só faço um parênteses aqui. Óbvio que... Eu vou deixar você defender, pode falar. Não, aqui
porque eu falo poderia falar de todos, mas eu falo do Genuíno, que as pessoas conhecem publicamente. É uma pessoa que vive de uma forma muito, mas muito transparente, honesta e modesta. Quer dizer, isso é sabido publicamente, né? Então, eu realmente, se você me falar assim, bom, mas assinou o contrato e tudo leva, porque os bancos foram condenados, os banqueiros foram condenados, ele que pôs o nome ali é verdade, ele tinha uma responsabilidade, ele de alguma forma é responsável pelo que assina, mas eu diria quase que é um caso à parte, o Genuíno dentro dessa história. Não foi mesmo enriquecimento, veja, eu não estou nem... não foi enriquecimento pessoal, também não estou aqui acusando os outros. Ele não tinha bens, inclusive. Ele é de uma simplicidade humana, e tá, para quem conhece, mas teve é aquele com ele... negócio de pela causa, né? Mas eu não sei o quanto sabedor era efetivamente do conteúdo de tudo aquilo. Eu não sei dos outros também, mas ele me passa uma coisa muito, o vejo muito mal. Muito mal. Nós vamos inaugurar hoje mais uma sessão aí na linha do socorro aos que acompanham o julgamento. Né? Nós vamos apresentar aqui alguns termos e traduzi-los usados. O Sérgio Rodrigues, né, que é o nosso titular da coluna Todo Prosa, no site de Veja, ele comenta essa questão do juridiquês, como ele fala no comecinho. Em seguida, a gente vai falar de 3 termos. Vamos lá. O que se chama de juridiquês é o abuso, é aquilo que não precisava ser difícil, e é difícil porque, enfim, criou-se uma cultura tem muito a ver com o Brasil isso, é uma cultura, um vício brasileiro, bacharelesco, de falar difícil, né? O país do Odorico Paraguaçu. Em vez de falar ilustre juiz, falar luculento arconte, né? Em vez de falar Supremo Tribunal Federal, falar excelso sodalício. Ao dominar palavras que os outros não dominam, você ganhasse sobre eles uma autoridade intelectual, né? Assim, privilegiando menos a ideia da comunicação, da eficiência de uma comunicação, e mais a coisa do pernosticismo mesmo, né? De uma coisa mais pirotécnica, uma coisa que trabalha contra a democratização da justiça, contra o entendimento da lógica da justiça. Isso não é acidental, é proposital, é um traço da cultura brasileira, que isso era uma elite que fazia as leis, que fazia cumprir as leis, e a ela não interessava, nunca interessou, que o povo, as massas analfabetas, entendessem o que eles estavam dizendo. Está na hora de mudar isso, de tornar a justiça brasileira mais democrática, mais eficiente, mais rápida, e cortar papo furado caminha nesse sentido, né, da eficiência da justiça também. Antes da tradução dos termos, eu queria saber se vocês querem comentar. Eu queria... Concordo em termos. Claro. Por que não? É claro que o pernosticismo, o excesso, o vocabulário de exceção, a palavra que é uma desnecessidade, a gente está vendo isso. Tal. Agora, eu também não acho, eu acho que a gente pode caminhar, nesse caso, pelo meio. Quer dizer, quando... não chegar porque à medida que você... um vocabulário próprio do tribunal também compõe uma espécie de rito e uma espécie de proteção deste tribunal contra as vagas da moda, que ele também tem de se proteger. Perfeito. Quer dizer, então, a ideia de que... Porque hoje, e o Podival sabe muito bem, há alguns juízes aloprados por aí, a maioria é séria, viu, senhor juiz? Não fiquem bravos, mas há alguns aloprados que fazem sentença em versos. Já teve um que fez em rap, teve não sei o que, porque, eu tenho de adaptar a sentença à linguagem que o povo entenda. É evidente que a partir daí você passa a ter um rebaixamento também do julgamento, né? E eu sou daqueles que acreditam que as palavras nunca têm, aliás, nunca tem mesmo, as palavras não têm sinônimos. Todas as palavras têm um étimo e, portanto, elas vêm de uma origem diferente, elas querem dizer coisas diferentes na origem. Então, assim,
partilho dessa observação de que há um certo pernicitismo, de que há um certo beletrismo, de que há uma tentativa, uma tendência dos juízes se pavonearem ali com vocabulário de exceção. Agora, também eu acho que a gente precisa ver isso com cuidado. Perfeito. É porque cada ciência tem seus conceitos. Claro. E a ciência do direito tem seus conceitos, e seus conceitos é uma coisa elaborada. O que mais me preocupa é o seguinte, que nenhum cidadão pode alegar o desconhecimento da lei para escapar de punição, não é isso? É isso. Então, eu dou um exemplo. Na minha cidade era conhecida pela intensidade da prática do chamado abigeato, que é roubo de gado. Então, Taquaritinga é conhecido como terra de ladrão de cavalo. Todos os que foram presos lá não sabiam que eram presos por abigeato. Então, eu digo facilitar nesse sentido. Claro. Agora, vamos dar aqui as expressões, que é mais para que as pessoas saibam, não estamos criticando nada, não. Data vênia e data máxima vênia. O que é? Pedir licença para discordar? É isso? É isso. É isso. Agravo regimental. Com você. Aumentativo da Peço licencice. Data máxima vênia. Agravo regimental. Com você. É um agravo, um recurso com relação um recurso que está lá no regimento contra uma decisão. Mas por que ele não é só agravo? Que agravo regimental porque se diferente. Tem o agravo regimental, o agravo de nulidade, um buscando a nulidade e outro buscando contra alguma norma. Então entenderam que aquela decisão vai contra um regimento. Então consta no regimento a possibilidade daquele recurso específico. Finalmente, para que o pessoal entenda o que é embargo infringente. Também, você tem os embargos infringentes de nulidade. Os embargos, também outro tipo de recurso contra uma decisão do colegiado. Mas ele é condicionado pelo número de votos que absolvem, é isso? Explicação que a imprensa tem dado. 4 votos permitem que se apresente o embargo. É isso? 4 votos com 11 ministros ou com qualquer número de ministros, considerando que o ministro Peluso não participa das sessões? Agora criou a nova discussão, vai ser essa do... Independe. Fala 4 porque não faz referência a algum número total de ministros. No caso do É verdade, no regimento não faz. Agora, tem uma discussão boa aí, que é se esse item do regimento, esse artigo do regimento está valendo ou não. Por quê? Porque cabia embargo infringente antes contra a ação direta de inconstitucionalidade. Então, se você tem uma ação direta de inconstitucionalidade e você tem 4 votos divergentes, então cabia o embargo infringente. Votou-se uma lei para disciplinar isso e não se tocou no embargo infringente. E, portanto, se entendeu que acabou. Quando é ação direta de inconstitucionalidade, como na lei não está previsto, portanto, não vale também. Vai criar uma discussão. Logo, criou uma discussão. Já tem uma lei que disciplina julgamento dos tribunais superiores e não toca no embargo infringente. Então, por isonomia, se está valendo para DIN, está valendo também para isso. Então, tem uma discussão. O embargo infringente ainda está valendo ou não está? Os juízes vão ter agora, se entrar, certamente entrarão, quem tiver com 4, é fatal, só que o tribunal vai ter que discutir uma questão prévia. O embargo infringente está valendo ou não está valendo? Vai ter uma primeira votação, Perfeito. Uma pré-votação. E eu acho que está valendo, viu? Eu acho que vai valer. Bom, e em valendo, só para fazer um parênteses, valendo, isso vai para depois de novembro, nós teremos uma nova corte, né? É sim. Sim. Porque é uma corte sem Peluso, é uma corte sem o Brito, então nós temos E talvez sem o Celso de Mello. Talvez sem o Celso. Bom, aí já hipoteticamente sem o Celso, mas enfim, então nós teremos no mínimo uma nova corte que vai resolver um conflito, um recurso de um processo com 2 outros ministros absolutamente novos nessa história. Pode mudar a história, por isso até também não tem muito caso, teve 4, né? Eu não sei como é que... no caso não tem até agora... É o João Paulo, não é o João Paulo? Paulo? É o João Paulo. O João Paulo, mas em um dos crimes. Em um né? dos crimes. Em um dos crimes. João Paulo, que eu só lembro, desculpa, João Paulo, que é um dos responsáveis por o caso estar sendo julgado no Supremo. Perfeito. Porque era deputado, chamou a competência para o Supremo. É ele e o Valdemar. E o Valdemar. Se não fossem os dois, estavam empatados no primeiro estado. Antes das considerações finais dos nossos debatedores, eu vou dar aqui o resultado final da enquete, né? Como tem sido até agora o desempenho do Supremo Tribunal Federal. 86% acham bom. Regular são 11% e acham ruim 3%. Vila.
Olha, eu acho que é muito importante para o Brasil as pessoas saberem que existe o STF. Acho que grande parte da população brasileira sequer sabia que existia o Supremo Tribunal Federal, mesmo que tenha noções vagas agora sobre o seu funcionamento, que tem ministros, as pessoas estão tomando conhecimento. A nossa democracia é muito jovem, ela tem um quarto de século, né? O nosso sistema judiciário é desconhecido à maior parte dos cidadãos, que não sabem do seu funcionamento, está começando a ser apresentado. Então, eu acho que esse julgamento também é importante pela apresentação do Poder Judiciário ao povo brasileiro, que sabe vagamente como funciona o Legislativo, sabe vagamente como funciona o Executivo, mas não sabe nada de como funciona o Judiciário. Sabe que tem um juiz que costuma condenar as pessoas, o máximo que ele sabe o que é isso. E o pouco que ele sabe é o que ele viu em algum filme na televisão, normalmente americano, e que existe uma coisa que tem um júri que julga as pessoas ou condena ou não. Então, é interessante que nós estamos apresentando esse poder. Então, é uma questão pedagógica e que ajuda a formar esse longo processo que nós ainda temos de construção da democracia no Brasil. Perfeito. Roberto Podival. Eu assino embaixo, assim, É assim mesmo. É bonito, Aprendizado. é bonito, é importante ver a discussão do Supremo e acho que aí, com todo respeito aos meus colegas, é isso, a decisão do Supremo, a gente ganha, a gente perde, a gente recorre com todos os recursos possíveis, mas no final da história a decisão do Supremo tem que ser respeitada. Até se discute, mas se até porque tem que ser. Chega uma hora que você perdeu, você pode se sentir injustiçado, e eu muitas vezes me senti, mas há um respeito ali à Corte, ao Suprema Corte, que é importante, sabe? Isso é o respeito ao Judiciário. Democracia é isso. Perfeito. Claro. Reinaldo Azevedo. Duas questões. Primeira, que eu quero chamar a atenção de novo para o pronunciamento hoje feito por vários ministros, deixando claro que a Corte é independente, e eles estavam respondendo naquele momento a uma pressão desmesurada que os petistas têm feito nos bastidores e a uma plantação enlouquecida de notas na imprensa que recebe esse tipo de coisa contra o tribunal, né? O tribunal repudiou isso e eu acho, já observei isso aqui, que esta pressão que alguns petistas têm feito, notadamente o Rui Falcão, presidente do PT, que ao se referir à imprensa, à corte, chamou dessa gente suja e reacionária, na verdade o tribunal estava se referindo a ele. Que transformou o tribunal em instrumento. Veja só, isto está sendo ruim para os réus. Isso está sendo ruim. Senhores petistas, isso está sendo ruim para os companheiros. Né? Porque é uma tentativa de intimidar a justiça. E a justiça está dizendo, até agora, felizmente, que não se deixa intimidar. Finalmente, agora um lado até meio engraçado, o ministro Celso de Mello hoje resolveu citar Suetônio, né? Festina lente, acalma-te na pressa. Né? Então, tenha calma ao apressar as coisas, né? Porque a outra frase do Otávio Augusto, que ele estava citando, é assim, faz depressa aquele que faz bem. Não, ninguém está querendo sair correndo por aí julgando. Não. Tem que fazer, sim, só vale a pena fazer depressa se for bem, sem dúvida nenhuma. Agora, o ministro prometeu um votinho curto, vou ser curto, vou resumir, e ele começou a falar às 15h38 e terminou às 16h31. Quer dizer, quase uma hora no seu voto curto. Foi curto. Foi curto. Fez um exercício agora, coitado. a gente volta àquela preocupação, né? Já voltando à origem, você colocou já isso no programa, a coisa já está indo para outubro, sei lá quando. É preciso que, de novo, eu acho que o senhor Aires Brito tem que chamar o relator e o revisor. Todos os ministros já definiram seu voto, Augusto, acabou. É isso aí. Claro. Está todo mundo já A escreveu seu Carmen voto. Lúcia já deu o exemplo. Acabou. O modelo é Então, aquele. agora, e eles até estão sendo breves. Relator e revisor respondem hoje, os dois, pelo andamento do processo. Só eles. Perfeito. Eles Dois precisam terços, contar. desculpa, eu sei que o tempo está... 2/3 do tempo é o relator e revisor. Sim. A gente não vai pôr culpa nos 9, agora tá 8 na hora de ministros. enquadrar Tá na ali. hora de... Agora é com eles dois. Todo com respeito. todo Com todo Os respeito. Toda a vênia. Não, e outra, festina toda a lente. vênia. Né? Mas- Data máxima. Terminamos aqui o 13º debate sobre o julgamento do Mensalão, transmitido ao vivo pelo site de Veja. Muito obrigado ao Reinaldo, obrigado Podival, obrigado Vila. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, assim que terminar a sessão do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado pela audiência, até lá.